7 jogos de invencibilidade. É isso aí, o São Paulo está a 7 jogos sem perder. A pergunta é: até quando o São Paulo vai conseguir resistir mediante a crise que se instaurou no clube? O São Paulo está nadando contra a maré. Essa é que é a verdade. E por quanto tempo o São Paulo vai conseguir resistir? Fato é que o São Paulo mudou aquela situação anímica que entrava em campo junto com os jogadores. Então o São Paulo agora, ele está demonstrando mais determinação, mais força de vontade, mais disputa e principalmente uma organização que não se via há muito tempo no São Paulo. Essa desorganização que estava no time era a mesma desorganização que acompanhava o clube, a instituição do São Paulo. A gente pode cravar aqui que pelo menos há 10 anos, pelo menos uma década, essa crise estava acompanhando o São Paulo. E o São Paulo não conseguia, e ainda não conseguiu, desprender dessa crise. E por que 10 anos? Na verdade, é até mais. Mas a gente pode cravar que 10 anos foram 10 anos, essa última década, tenebrosa no São Paulo. Em ter que celebrar um campeonato paulista, ter que achar que a Copa do Brasil é algo assim extraordinário. Embora o São Paulo não tivesse esse campeonato, o São Paulo realmente nunca deu tanta importância e valor a esse campeonato. Então, até aí tudo bem. Porém, foi celebrado, comemorado de tal jeito, levando em consideração a crise, o status que o São Paulo ele ocupou nos últimos anos, na última década. Meus amigos, eu já peço que você curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e deixe aqui nos comentários sua opinião, seus comentários sobre o que você pensa dessa crise do São Paulo. Já passou? Está no rumo certo agora de findar, acabar? A Rimacis, ele vai conseguir extinguir essa crise? Depois de a Rimacis, hein? O que tem adiante? Será que alguém aqui se arrisca a dizer? Bom, vamos lá. Bora conversar um pouco sobre os próximos passos, compromissos do São Paulo. Quarta-feira, o São Paulo tem jogo com o Curitiba. Curitiba e São Paulo em Curitiba, no Couto Pereira. É um jogo que é complicado, levando em consideração que é sempre difícil jogar com o Curitiba, lá no Couto Pereira. O jogo vai ser às 19h30. O Curitiba, nesse momento, está em 10º lugar, o São Paulo está em 2º lugar. Nesse momento, o São Paulo tem 7 pontos, o Curitiba tem 4 pontos apenas. E o campeonato ainda está começando, está no início do campeonato. Mas a verdade, pontos corridos, já ficou comprovado que quanto mais pontos você consegue fazer, não é disputar não, quanto mais pontos você consegue fazer no início do campeonato, é melhor do meio para frente. É tão perigoso isso que o histórico aí dos últimos anos, analisando o histórico, você percebe que todos os times, inclusive o São Paulo, quando já passou o sufoco lutando ali contra rebaixamento ou aquelas posições ali indigestas, é porque no começo do campeonato não fez um campeonato bom, um campeonato positivo. Aí o São Paulo precisa abrir o olho, porque na realidade é assim, olha. O São Paulo está em 2º lugar, o campeonato apenas começou com 7 pontos. Ok. Do jeito que o São Paulo engrenou essas vitórias e esse empate, o contrário também para acontecer é muito fácil. Então o São Paulo precisa, de fato, buscar pontos no início do campeonato. Então esse jogo agora, chegamos num momento em que o São Paulo, em paralelo com o Campeonato Brasileiro, também está disputando o Campeonato Paulista. E aí é agora que se cruzam, né? É agora que há um confronto de interesse, né? O que é mais importante? Os dois, tanto o Campeonato Paulista quanto o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é mais importante, relevante? É óbvio que é. Mas se o São Paulo perde, se qualquer outro time perde um Campeonato Paulista para um rival, ou independente, sendo ou não para um rival, é sempre terrível, é sempre ruim. Então, todo time grande, quando disputa o campeonato, ele tem que disputar para ganhar.
E é isso que o São Paulo sempre faz. Então, quando o São Paulo perde ou desmerece aquele time, aquele jogo ou aquele campeonato, como fez durante muito tempo pela Copa do Brasil, na verdade, isso é ruim para o clube, para a instituição. E o São Paulo agora tem um jogo muito difícil no domingo contra o Palmeiras. E é um jogo que vai ser lá na Arena Barueri, no domingo, às 20h30. Saiu outro chaveamento, né? E aí o São Paulo vai jogar no domingo, às 20h30. De quarta-feira para domingo, é aquele tempo razoável de recuperação. É aquele tempo razoável de deixar o emocional pronto para o jogo. Fisicamente, vai ser sempre difícil. Mas os atletas hoje, a forma de jogar mudou. Então, todos eles já devem estar preparados para jogos nessa intensidade e frequência. O jogo é intenso o tempo inteiro e a frequência, quarta e domingo. Geralmente é assim, quarta e sábado. Então, os atletas já estão preparados. Aí, é claro que sempre que perde ou não consegue o resultado que gostaria, os times, os técnicos, os jogadores sempre vão reclamar dessa frequência. Da intensidade eles não reclamam porque eles já entendem que isso não vai retroceder. Agora eles deveriam entender também que a frequência dos jogos também não vai retroceder. Ninguém vai voltar, isso não vai mudar. Então, é acostumar e entender que de fato é isso mesmo. São Paulo tem dois jogos importantes, relevantes. Quarta-feira contra o Curitiba e domingo contra o Palmeiras. Os dois jogos serão fora. É virar chave e encarar aí dois times que são difíceis de enfrentar. Olha, a questão agora, que obviamente chegaríamos nisso também, é se o Lucas, que é o principal jogador do São Paulo, é o jogador mais identificado com o São Paulo, é o jogador mais habilidoso do São Paulo, e agora todos estamos presenciando, nesses últimos jogos, inclusive que ele foi titular, que ele está bem. A fisiologia comprova isso. E agora, será que o Lucas vai jogar? Aqui no GE diz que Lucas Moura reencontra sintético em meio à retomada de protagonismo no futebol. De fato é isso mesmo. Ele volta, ele ainda não está no seu patamar principal, mas ele já está voltando à ativa, pelo menos no que diz respeito à mobilidade. Gols tem feito, mas a gente espera sempre mais, porque ele já fez mais. Mas o Lucas, ele já está chegando num patamar que você consegue ter confiança de que ele pode desequilibrar o jogo. Não uma ou duas jogadas. Um jogador de alto nível e com a intensidade que se joga hoje, tem que ser várias jogadas. E aí agora chegamos nesse dilema. Bom, é uma coisa de cada vez. Será que quarta-feira agora o Crespo vai preservar os jogadores? Bom, amanhã a gente conversa sobre isso. A gente vai precisar entender o que o Crespo pretende fazer no jogo com o Curitiba, para daí ver o que ele pretende fazer com o jogo do Palmeiras. É uma coisa de cada vez. A verdade é que o Lucas agora, ele junto com o staff do São Paulo, vai ter que decidir se vai ou não entrar nesse campo de plástico. Eu acredito que sim. Eu acredito que até ele mesmo deve estar se cobrando, porque ele é o jogador mais identificado com o São Paulo, e ele deve se cobrar muito para entrar nesse jogo, e é isso que ele esperou até agora. Ele estava esperando estar com o condicionamento físico bom, sem dores para jogar, diferente do que estava acontecendo. Ele estava, obviamente, querendo chegar na reta final do campeonato, ou seja, faltam 2 jogos para finalizar o campeonato. São Paulo ganhando os 2 jogos, São Paulo é campeão, ou seja, o que ele pôde fazer ajudou até as quartas de final e depois se retira, vai ficar fazendo preleção de jogador? Não. Que jogador profissional é esse? Então, a lógica, independente de se gosta ou se não gosta, é entrar em campo e jogar, assim como os outros jogadores também o fazem. Porque se todo mundo pensar como o Lucas, como o Neymar e tantos outros jogadores que não são a favor da grama sintética, aí acabaria o futebol. Então vai ter que, infelizmente, retroceder, o ponto de vista não vai mudar, mas vai ter que entrar em campo e jogar. É isso que a gente espera do Lucas. Um abraço e até mais!